paz do Senhor, eu sou o Jonatas, estou aqui com o Saulinho. Opa. E hoje é mais um episódio Pode falar de Cristo. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje, antes de tudo, quero pedir para vocês algumas informações aqui, alguns comandos que a gente sempre trabalha nesses episódios, que é compartilha, comente. Então nesse momento agora, aproveita, manda para seu amigo, para sua mãe, para seus familiares. Não tenha medo agora de compartilhar essa mensagem, tá bom? Fique muito à vontade. Então eu vou te dar agora uns 4 segundos para você ir lá, seguir, ativar o sininho e comentar nesse vídeo. Já comentou? Já compartilhou? Vamos lá, Saulinho, fica à vontade. Vamos lá. Pegar aqui o leve currículo do pastor que está aqui conosco. Ministério copastor da Vila Sabrina. Família, 3 filhos. 3 e a filhos? esposa Renata. 3 filhos. Idade 39 anos e trabalha no consórcio, certo? Positivo. Estamos hoje aqui com Henrico Rabelo. Seja muito bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo. Prazer é meu. Paz do Senhor Jesus. Pode ser. Deus abençoe os irmãos. Eu fico muito feliz em poder compartilhar e estar com vocês aqui nessa noite tão nobre e tão honrosa. Show. 3 filhos, pastor. A gente tava brincando aqui em off, né? Poxa, Sim. pastor tem 3 filhos, gente. Isso Mas não é o brincadeira. terceiro é pra mostrar que eu tô vivo. Eita, glória. O último é pra mostrar que eu tô vivo, porque achava que eu tava morto. Tá um 18, um de 15. Sim. Aí eu encomendei um boneco, o Pedro Henrique. E 2024, quais são os planos aí? Vai vir Não, o ele já próximo? encerrou. Encerrou? Não vai fazer pra companhia. Encerrou. Aí vai dar novidade em casa. Aí vai ter problema em casa. Show de bola, pastor. Pastor, hoje nós tivemos aqui nosso congresso dos varões, né? Primeiro dia. Como foi pro senhor pregar? Qual foi o feedback que o senhor teve ali, aquele feedback espontâneo da igreja pela sua palavra? Sim. Os pontos que o senhor abordou mediante a mensagem de hoje. Qual foi a experiência? O que o senhor sentiu hoje dentro dessa ministração? Antes de tudo, eu quero agradecer, né, pelo convite, pastor Samir, pastora Cláudia, que tão gentilmente nos fez o convite através do pastor Ricardo, líder dos varões, para poder ser útil, né, nesse congresso tão nobre. É a primeira vez que eu estou aqui na Debras Campo Limpo, então para mim foi uma dificuldade tamanha, né, fazer uso de um púlpito tão reconhecido como o púlpito da Debras Campo Limpo. E a experiência foi fantástica, né? Tratamos sobre a questão do sofrimento, a origem do sofrimento, o porquê do sofrimento. Sim. E foi algo que marcou meu ministério. Porque enquanto eu escrevia, Deus falou comigo acerca do sofrimento, né? E às vezes a gente faz algumas indagações com Deus para quando nós não teremos resposta. Uma delas é por que sofremos, né? Então hoje foi muito bom meditarmos honestamente na palavra de Deus. Sim. E você pode falar alguma coisa, como hoje foi o primeiro dia de congresso, avisa sobre os outros 2? Para o povo vir, algum aviso, algo do tipo? Tenho certeza que serão impactados. Os 2 pregadores que... Eu apenas fiz aquela passagem, né? O que vem após mim é mais poderoso do que eu. Sim. Os que vêm após mim não são nem das amarras ao parca dos pés, né? Sim. E como foi o primeiro milagre de Jesus, o vinho bom sempre fica por último. E hoje só foi uma introdução daquilo que está por vir ainda. Então você que está se preparando a vir, não meça esforços e esteja aqui na Debras Campo Limpo. Vai ser bênção de Deus. Tenho certeza que os pregadores, os louvores, certamente irão falar contigo. Perfeito. Amém. Agora um pouco mais sobre quem é Henrique Rabelo. Como foi sua trajetória, seu início, né? Nasceu no berço evangélico? Não. Ou nasceu já uma família que não tinha nenhum princípio cristão, acabou se convertendo após a adolescência, a juventude? Quem é Henrique Rabelo? Henrique Rabelo é um moço que veio do interior, né? Nasci em São Paulo, mas fui morar no interior. Convertido desde os 17 anos, desde os 15 anos, né? Minha família é de origem católica, mas eu cheguei ao evangelho, ao cristianismo, por uma causa. E via de regra, né, a teontologia ensina isso, né? Qual o motivo que você chegou até Deus? Por que você chegou até Deus? Eu fui por uma causa, fui buscar a cura do meu pai. Meu pai foi vítima de câncer, faleceu com câncer. Aos 39 anos de idade, a idade que eu tenho hoje, eu perdi meu pai. E eu fui para buscar a cura dele. No interior é uma cidade muito católica e o catolicismo lá predomina e eu fazia o terço. E o terço não deu resultado, né? Aí eu fui parar na igreja. E eu falo, irmãos, eu vou até tomar cuidado para falar, porque assim, os irmãos me olham hoje e não vê que eu sou batizado da Universal. Eu sou batizado na Universal, não sou da Assembleia de Deus. Me batizei na Universal. Sim.
em 1998. E fiquei na Universal durante um período. Depois eu fui para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Fui líder de jovens lá, com 17 anos. E de lá para cá, quando eu vim para São Paulo, em 2000, vim para São Paulo em 2000. Aí eu fui para a Assembleia, né? Na verdade, fui para uma igreja pentecostal. Fiquei um período na igreja pentecostal, foi onde eu conheci a Renata. Lá a Renata começou a me paquerar, lá nessa igreja pentecostal. Então, casei com ela lá nessa igreja pentecostal. E depois, em 2005, eu fui para Debrais. Em 2005, então desde 2005 até os dias de hoje eu estou na Debrais. Transitando aí, né? Isso. Você já fez parte um pouco de tudo ali, né? Vamos Ah, dizer já- assim. Já fui quase tudo já. Passou por todas as escolas. Todas já. as escolas já. E com 3 filhos, você falou que foi líder de adolescentes, né? De jovens. Isso acaba ajudando bastante, né? Bastante. No caminhar deles na vida cristã, né? Bastante. Você tem que saber lidar, ou linguajar, conviver com eles. Então, ajudou bastante. Show. Acabei de receber uma pergunta aqui do Link, que já está aqui, né, nos arredores já. Poxa, o senhor começou com 17 anos esse início cristão, né, essa trajetória cristã. Então, o legal e não tão legal é que o senhor viveu os dois lados. O senhor sabe como é a vida sem Cristo, ainda mais na juventude, e o que é a vida com Cristo também já na juventude. A pergunta aqui é, qual o dica que o senhor dá para você jovem que está assistindo agora? Como que é viver uma vida de um jovem solteiro, mas que só serve a Deus, mas que o seu passado havia uma ausência de Deus? Quais são as amarras, né, que o inimigo tenta nos colocar, os desafios, e quais são as dicas essenciais para a gente ingressar, começar nessa vida cristã? Porque aqui posso ser que internautas que ainda não são cristãos ainda vão ver o seu vídeo, vão ver o seu testemunho. Poxa, eu estou perdido. O que eu tenho que fazer nesse início agora para começar essa trajetória? A vida de jovem é muito simples, né? Você entender, porque eu já tive a idade de vocês, né? Então, assim, a grosso modo, o jovem tem que entender o seguinte, que tudo é passageiro, tudo passa, né? Tudo vai passar. Então, a busca pelo prazer momentâneo pode levar você a frustrações para o resto da vida e a marcas que vão durar até o fim da sua vida. Então, assim, o conselho que eu dou para o jovem é saber utilizar o tempo com aquilo que presta. Sim. Com aquilo que Tempo, vai né? ser útil. Né? Eu falo para os meus filhos, falo para a Heloísa ela é mais no celular do que o Marcos e o Pedro. E eu falo para ela, você fica adquirindo cultura inútil. Então, assim, o jovem tem que ter essa questão de saber absorver o tempo, aproveitar o tempo para as coisas que de fato valem a pena. Né? Então, isso para mim é o mais interessante. Né? Não trocar 10, 15 minutos de prazer, né, que podem trazer consequências para o resto da vida. O senhor levantou um ponto sobre a questão da influência, né? Sua filha, qual é o nome dela? Heloísa. Heloísa. Quais são as características fundamentais que você entende que devem ter um influenciador hoje para os jovens? Exemplo. Exemplo. Quando se fala da igreja, se falta de referência. Obreiros, pastores, homens. Então, assim, quando a gente olha para um futuro muito próximo, eu louvo a Deus por de vocês que estão fazendo um podcast de Cristo. Acredito que vocês têm alguém como referência. Se acheguem, se aproximem ao seu pastor, se aproximem ao seu líder, congresso de varões, se aproximem a um obreiro, a um varão, esteja próximo deles. Certamente vocês não vão sofrer a consequência que nós estamos vendo aí fora da igreja. Né? Conceito de família já não se tem mais. Conceito de casamento já não se tem mais. Então hoje se falta exemplo. Nossa maior dificuldade hoje é exemplo de obreiros, é exemplo de homem, exemplo de família, Exatamente. exemplo de mulher. Falta exemplo. O exemplo arrasta, né? Sim, Palavras só Convence. acabam convencendo, mas o exemplo Mas os arrasta. exemplos arrastam. Você faz uma pergunta, garotão? Rapaz, não, depois dessa eu vou ficar... Pastor, agora a pergunta que eu não quero calar. Calvinista ou armeniano? Eu sabia que isso não pode faltar, pastor. Teólogo, estudioso, pregador da Você palavra. vê como ele dá trabalho? Não, dá. fala a verdade. Sempre tem que ter uma polêmica Ele ali. dá novidade, meu. Eu diria que eu sou um calvinista clássico. Vamos passar então. Vamos pular. Vamos pra passar. próxima. Vamos passar. Vamos sofrer um pouquinho. Podemos fazer Vamos igual prova, né? pular. Disserte por quê. Vamos
ô pastor. A gente sempre, eu fico brincando, né? Fico tentando imaginar qual seria a minha reação quando chegasse naquele grande dia, né? Me encontrar com Deus. A Bíblia ela vai dizer que já tem o versículo pronto, né? Vinde a mim, né? Servo bom e fiel. Porque fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Qual frase que o senhor desejaria de ouvir de Deus naquele grande dia? Que eu gostaria de ouvir de Deus, De Deus. O próprio Naquele- Cristo, melhor dizendo. do próprio Cristo. Sinceramente, Sinceramente. Henrique, você foi fiel, né? Você não fez mais que sua obrigação. É o óbvio, né? Sim. Ou até Você demorou, não né? fez mais que sua obrigação. Sinceramente, eu não. Isso nunca. Só o fato de eu estar salvo, ser salvo, já é de grande valia. Eu, sinceramente, nunca. Nem penso. Até porque ele não precisa falar nada pra mim. Só o fato de eu estar lá Está lá. já vai ser motivo de glória. Perfeito. Sim. Agora o senhor disse que o senhor é um ótimo vendedor, né? Vendedor de consórcio, gente. Então, carro, ramo imobiliário, o senhor tá ali nessas entrelinhas. Exatamente. Como que o senhor faz para dividir tanto a vida profissional de um vendedor, você lida com sonhos de pessoas, e com o homem de Deus? A gente sabe que nesse mundo hoje, né, do marketing digital, até mesmo das mídias sociais, a gente vê muito picareta, né? Vende sonhos, vende projetos, até usa a Bíblia, né, para ludibriar as pessoas. Como que o senhor faz para lidar com o seu trabalho e com a vida com Deus? Religião não muda caráter. Religião estabelece comportamento. Então tem muita pessoa, tem muitos que fora da igreja que tem mais caráter do que muitos dentro da igreja. Então esse é o primeiro ponto. Enquanto vendedor, a empresa pela qual eu trabalho, a Embracon, me facilita porque eu atendo 2 carteiras de cliente. Eu trabalho só com pastor. Trabalho com pastor batista e pastor quadrangular, entre outros do meu nicho de vendas, né? O Henrique vendedor não tem dubiedade de caráter, enquanto o Henrique pastor. Meu caráter está alicerçado em Cristo. Então, assim, eu sirvo a Jesus não porque ele pode me dar, mas porque ele já me deu. Então, o meu caráter não tem essa oscilação. Então, assim, eu sei que existe muita gente vestido de verdade, mas na verdade é uma mentira. Isso é uma certeza que temos. Mas para mim não é o que passa na minha cabeça. Então, eu não consigo fazer essa distinção, né? essa divisão, né, entre o Henrique vendedor e o Henrique obreiro, né? Até porque a gente chegou num ponto hoje de informação, o acesso à informação, a imagem da pessoa, pela qual tenho muito cuidado com a questão do seguinte: o vendedor e o pastor, os pesos, né, 2 pesos, 2 medidas, tem que ser uma coisa só. Aquilo que eu falo aqui tem que se confirmar aqui, né? Então, quando o próprio Senhor falou assim: você será uma testemunha em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra, é nesse sentido que fala. Confins da terra onde ninguém está me vendo, onde ninguém está me observando, onde ninguém sabe onde eu sou, onde eu estou. Até, permita-me, 2 semanas atrás, teve a greve do metrô. Sim. Sim. 2 meses atrás, 1 mês atrás, teve a greve do metrô, e eu vim embora de Operação Paese, lá onde eu trabalho no Butantã, até o Tucuruvi. Aí entrei na Operação Paese. Quando eu entrei na Operação Paese, passou uma mulher atrás de mim e falou: pai do senhor pastor. E eu não vi quem falou pra mim. Lá no Butantã. Eu falei: quem passou e me falou pai do senhor pastor? E passou e foi, no final do ônibus. Eu fiquei no meio do ônibus. E ela foi pro final. Quem será que falou pai do senhor pastor? Eu fiquei com isso na cabeça. Eu ia descer em tal estação, no meio do caminho para continuar. Eu falei: não, vou até o final porque eu preciso ver quem me cumprimentou. Quem passou por mim. Aí passei, fui até o final. Quando chegou no final, ela falou: pastor, eu fui membro do senhor lá quando o senhor dirigia lá o ponto de pregação, lá no mutirão. E o meu filho ia lá para ajudar a sua igreja. Isso foi em 2009. Sim. Então marcou. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, Sim. se eu tô com uma coisa que não presta, vai que ela passa, eu tava de terno, né? Vai que eu tô com a camisa do Corinthians. Sim. Aí ia dar novidade. Deus já era, Aí ia né, dar pastor? problema. Ia dar problema, né? Sim. Já foi um livramento ali na hora. Brincadeira, gente. Pastor, acabei de receber outra pergunta aqui. O pessoal tá bem interativo aqui. Sim. Qual foi a lição mais valiosa que o senhor pode tirar da tua vida e compartilhar com quem tá ouvindo a gente hoje? Uma lição. Se puder destacar, sei que tem várias aqui. Mas uma que você entendeu. Poxa, eu passei por isso uma vez e essa lição, essa experiência que eu tive de vida mudou.
houve um divisor de águas na maneira que eu comecei a lidar com a vida, com as pessoas, até mesmo com Deus, a minha relação com Deus. O mundo não para você amarrar o seu cadastro. Perdi meu pai com 17 anos. No interior, tem uma prática que os velórios, as pessoas que morrem, o cortejo até o cemitério, passa na avenida principal da cidade, na Avenida do Comércio. E isso foi para mim uma lição. O comércio todo ele baixa a porta para passar o cortejo. E eu falei, tava no carro com a minha mãe, falei, o comércio fechou. Em respeito ao papai. E a gente foi pro velório, enterrou meu pai, na volta o comércio estava aberto. Então, ou seja, A vida não para. a vida não para. O luto é pessoal e intransferível. Sim. O mundo não para você chorar. Lição, né? Então, assim, foi uma lição que eu aprendi e levo isso pra vida, falo pros meus filhos. A dor é sua, o choro é seu, vida que segue. Saulinho, uma pergunta, Saulinho. Tinha uma pergunta muito Sim. boa que estava Tem aí. uma aqui que ele marcou, Foi. deixa eu vou até salvar pra ele, porque essa daqui Isso. merece. Pergunta poderosa aqui. Pode ir, Aqui, deixa eu fica ver. à vontade. Esse Aqui aí tudo você- é ao vivo, tá, gente? A gente tá aqui, é um bate-papo. Então, muitas pessoas têm dúvidas sobre a existência de Deus. Como você lida com essa dúvida e questionamento da sua fé? A existência de Deus. Já teve uma crise existencial aí Sim. nessa vida aí. Principalmente pelo que ocorreu com seu pai e tudo mais, você foi através da igreja por causa da cura do seu pai. Acabou afetando sua fé de início? Não afetou minha fé de início. Eu entendi que teve um propósito, né? A gente sofre a perca, mas isso é comum, é normal, né? Quando fala da existência de Deus, existe dois termos: a graça comum e a graça irresistível. O que seria a graça comum? A graça comum é aquilo que Malaquias vai dizer acerca, né? E outra vez verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Como que eu sei da existência de Deus? Devido às consequências que a vida mesmo proporciona. Sim. Tá? As consequências que a vida me dá. Então, quando se fala da existência de Deus, como é que eu provo a existência de Deus? Através da graça comum. A graça comum é a principal âncora da existência de Deus. Exemplo: a chuva cai só na casa do crente? Não. Não. O sol nasce só na cabeça do crente? Também não. Só o crente tem câncer? Não. A graça me capacita a entender isso através das consequências. A chuva que cai na cabeça do crente e na cabeça do não crente é a mesma. É a mesma. O que mostra e o que é diferente? As consequências. Como que eu me porto pós isso? Como que eu Vou lidar, né? vou lidar com essa situação pós isso? Entendeu? Para o crente, Romanos 8, versículo 29. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, tudo que acontece em volta coopera para o bem. Para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Tudo coopera para o bem. Tudo. A chuva, o sol, o câncer, a perca, o ganhar, o perder, tudo coopera para o bem. O não crente, ele vai entender que a influência é maligna, que Deus não existe. Existe dois tipos de ateísmo: o ateísmo prático e o ateu teórico. O ateísmo prático é aquele que busca para provar a não existência de Deus. Esse é o ateísmo prático. É aquele tipo de pessoa que estuda, busca para provar que Deus não existe. E tem um ateu teórico. O que é o ateu teórico? É aquele que sabe que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. Meu forte. Ele sabe que Deus existe, mas ele vive como se Deus não existisse. Sim. E ele Eu- consegue estar dentro da igreja ainda.
É o ateu teórico. Só vem. Ele faz o que quer, louva quando quer, canta quando quer. É um ateu Até disfarçado porque o dentro da inimigo igreja. vai forçar. Não, você tá dentro da igreja, tá tudo certo. O inimigo é ele. Ele é o inimigo, porque ele vive como se Deus não existisse. Sim. Tiago vai dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu não sei. Se Deus permitir, aí eu estarei. E aí entra um paradoxo nisso que o senhor comentou, essa relação da... Até que ponto vai a dependência de Deus? Na nossa concepção, que pelo que eu entendi, é total. Total. Aí entra quando você coloca a visão no ser humano. Às vezes ele confunde essa dependência em achar que aqui a sua responsabilidade ela fica de fora por causa da dependência de Deus. Então, eu não estudo, eu não trabalho, eu não me preparo. Não, mas Deus vai preparar. Deus ele vai agir. É uma fé que emburrece em vez de trazer um crescimento espiritual e intelectual. Até que ponto, uma dica que o senhor dá para que as pessoas saiam um pouco dessa religiosidade? Poxa, a gente já passou por isso já. Ainda passa. Às vezes eu me pego fazendo coisas, poxa, isso aqui é de religioso. Isso aqui é um hábito meu que eu preciso me desprender disso daqui. Porque eu não trago para mim a responsabilidade e sim para Deus. E aí entra essa pergunta que o pessoal já mandou aqui para mim, já reforçou. Quando que o senhor entendeu, visualizou o teu chamado? Poxa, eu nasci para isso daqui. Tem uma questão aí, esqueci o seu nome, Bruno. Jonatas. Ô Jonatas. Que é assim, ó. Troca as folhas, mas não perca as raízes. Eu leciono teologia, parei em 2017, mas eu leciono eu sou formado em 2012. Desde 2014. Nós temos uma dificuldade. Todo professor de teologia tem essa dificuldade. O advogado, ele entra numa sala de aula, ele vai aprender. 5 anos lá, aprendendo as normas legais, né? Regência verbal, interpretação do texto e tal. Ele vai aprender sobre as leis, né? Sim. O médico também, de 5 a 10 anos. O engenheiro da mesma forma. O crente não. Ele chega na sala de aula, ele já quer ser teólogo, ele quer saber mais que o professor. Ele já chega grande já. As experiências dele que é acima da doutrina. Quer pregar, quer mostrar para você que ele crê, que não, porque eu acredito nisso, e aí você tem que, ser meio bravo. Então assim, você vai se atualizando sem perder as raízes. Sim. Porém, a necessidade de você se atualizar sem perder as raízes faz com que você se torne atual sem se tornar passado e crítico. Crítico demais. Eu cito o meu caso. Eu não gostava de pregar com um iPad. Não gostava. Hoje não vivo sem. Eu escrevo porque eu tenho astigmatismo e miopia. Então eu sou alto. Os púlpitos é baixo. O tempo que eu baixo aqui para ler, eu já fico tonto. Então, quando eu vou pregar, eu já deixo eu tenho que escrever muito para eu memorizar o que eu vou falar. Sim. E não consigo pregar com fundo musical, porque se eu pegar a música, acabou. Isso que já é dica já para quem vai pregar. Se eu pegar a música, Pai, preciso de ti. Vixe, aí eu começo a cantar sozinho aqui, esqueço tudo que eu vou falar. Aí esqueço Somente tudo. conectar lá e você desconecta totalmente daqui. Dentro disso, como é que você descobre o seu chamado? Show. Como você descobre o chamado? E aí vai um conselho para os jovens. O jovem está com 17, está com 18 anos hoje. Aí tenta ser advogado, não consegue. Tenta ser médico, não consegue. Tenta ser padeiro, não consegue. Tenta ser jogador de futebol, não consegue. Aí ele descobre, Deus me chamou para ser obreiro. Mentira. É o último, Não, fala a verdade. É o que sobrou. Não, mentira. Não é. Quando você descobre o seu chamado, é você ter todas as portas abertas e enxergar só uma. Sim. E enxergar só uma. O meu sonho, irmão, era ser cantor. Pensa como eu gosto de cantar. Meu sonho era ser cantor. Eu cantava, os irmãos choravam. Eu pensava que era Deus, os irmãos choravam de raiva. Um dia um pastor chegou a mim e falou assim, Henrique, sai, larga dessa vida, irmão. Para com esse negócio de ser Quer dar uma cantor. palhinha, pastor? Uma palhinha? Não, Pra ficar vendo? não, por favor. misericórdia, vai cair a live. Não sai disso aí. Mergulha em Gênesis, sai lá em Apocalipse. Eu comecei a meditar, a estudar, a ler, a pesquisar. E quando você descobre o seu chamado, é que as coisas vão se encaixando. Vai te levando para isso. Vai te levando para isso, vai afunilando. É como um funil de vendas, vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando. Quando você vê, você vai. E dentro do chamado, por exemplo, dentro do chamado tem aonde você é designado. Por exemplo, o irmão não me chama para me pregar num culto de encontro de vaso. Não é minha cara, irmão.
Fogo, terra, Não dá. avatar, não vai. Irmão me chamou esse dia, falou, irmão, pastor, você pode me pegar aqui no encontro de vaso. Eu falei, irmão, não sou uma tapoé sem tampa. Esse encontro de vaso, azeite, eu não sei fazer esse negócio. Não consigo bater palma, sou meio gelado. Aproveitando isso que o senhor comentou em relação ao seu chamado, aí a gente vai por fases, né? Poxa, identificamos meu chamado. Ser um teólogo, um pregador, um ensinador, né? Alguém que vai ensinar. Qual é a sua prática diária para nutrir, para manter forte essas raízes que o senhor comentou da sua função, do seu chamado para Deus? Oração, devocional. Quais são os pontos que o senhor fala, gente, não abra mão disso no seu dia? A rotina do campeão, né? A gente sabe que o atleta ele treina de manhã, de tarde, de noite, alimentação, hora para dormir. Qual é a rotina que o senhor usa de modo regrado? Devocional. E o meu devocional, aí já fica uma dica para os irmãos, leitura se faz pela manhã. O meu devocional é todo dia 4h30. Então eu entro às 8. Eu levanto 4h30, despertador, saio do berço 4h30. Até 5h30 o meu devocional. Saio de casa 5:50. E leitura. A leitura você tem ter sempre um livro na bolsa, tá sempre lendo um livro. Conhecimento mata a ignorância. Quanto mais você conhece, menos ignorante você fica. Então, devocional, que é o principal, Sim. e leitura. Leitura é importante. Rapaz, o senhor falou essa questão desse momento inicial do dia, né? Acho que é fundamental pra gente. Eu falo por mim que às vezes eu peco nisso, nessa questão pela manhã a gente já começa faculdade, trabalho, empresa, a gente já começa o dia naquele apavoro, né? Sem criar uma rotina diária. Ou pelo menos espiritual. tem gente que não, vou acordar 1 hora antes pra ainda ter um negócio e ficar mexendo no celular. Ou seja, perde 1 hora que poderia E ter já mexe no livre ou celular, feito alguma já. coisa assim. Então assim, pessoal, como o pastor disse, prioriza suas manhãs já para começar a falar com Deus, né? Sim. Falar com quem já está no futuro, né? Sim. Aquele que já está no futuro. Nosso futuro Eu poder já é sempre- passado. Exatamente. Eu Sim. digo que quando a gente ora, a gente está conversando com Deus que já está no futuro. Sim. Ele já sabe o que vai acontecer às 11 horas da manhã, ao meio-dia, às 2 da tarde. Se você pegar esse caminho, vai acontecer isso. Se você pegar aquele caminho, vai acontecer aquilo. Então, por que não começar o dia falando com ele? Sim. Perfeito, pastor. Fundamental. Indo agora a gente para essa etapa final desse podcast. Pastor, a gente não negociou isso aqui, não tratou isso com o senhor. Mas a gente está começando aqui um projeto que é deixar algo que o senhor não usa. Algo qual é a palavra que vocês comentaram com a gente hoje? Algo decorativo que nós possamos guardar aqui como lembrança. Caso o senhor tenha um livro, Sim. o senhor é teólogo, estudioso, caso o senhor tenha algum livro guardado aí, pode dar pra gente como presente pro nosso podcast. Essa é a sua responsabilidade de hoje. Sim. Eu tenho o Marcos Henrique, ele pode deixar aí. Não. Não pode deixar, né? Não. Custa muito caro. Não, essa, até porque essa tem onde brincadeira é guardar. cara. Ou se no caso o senhor não tem, fica tranquilo, manda. Aqui Dia hoje por mês, vocês me pegaram de calça curta. Eu seria muito bom deixar um livro aqui Um com livro. vocês. Tá aí uma ideia, Os né? jovens. né? Os próximos podcasts, o convidado traz um livro. Próximo eu fico devendo um livro pra vocês aqui. Perfeito, tranquilo. Eu vou trazer um livro pra vocês aí. E pra Vou escolher. encerrar, pastor, eu queria que o senhor fique tranquilo assim em relação aos minutos. Que o senhor passasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Ou o que o senhor comentou hoje na sua pregação, ou o que o senhor entenda que é fundamental para essa trajetória deles. Eu quero, antes de tudo, agradecer vocês, né? Sim, pastor. Pela oportunidade. E a palavra que eu deixo aos ouvintes e a vocês que aqui estão é que tudo na vida tem um propósito, inclusive o sofrimento. Sim. O tema de vocês aqui, do Congresso dos Varões, foi Deus é o nosso Pai. Se Deus é o nosso Pai, por que sofremos? Tem um propósito na lágrima, tem um propósito na dor, tem um propósito na angústia, né? E Jesus está moldando o nosso caráter através da lágrima, através do sofrimento. Então, você que ouve, você que está aqui, saiba de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem, inclusive a perca, inclusive a dor, inclusive a lágrima. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 10, todo mundo conhece o versículo 13, mas não entende o 10. O 10 fala assim: eu dou graças a Deus que reviveu em vocês a minha memória. O termo grego reviver ali
remete à ideia de uma planta que está quase morrendo. Aí vem alguém com o regador e joga água na raiz. A Bíblia nos omite o fato pelo qual a igreja esqueceu de Paulo. Mas quando Paulo utiliza reviver, Paulo está dizendo assim, eu estava quase morrendo. Mas vocês lembraram de mim para mandar oferta e jogou água na raiz. Jogou água na raiz da minha vida. Deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes você acha que alguém te esqueceu, te abandonou. A palavra de Deus para vocês hoje é essa. Vai reviver. Vão trazer a memória. Não vão te esquecer, não vão te abandonar. Tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Glória a Deus. Muito Deus. Agora aqui aquelas respostas bate pronto, né? É. Não pode falar, É. não pode ser prolonga, é só uma resposta única. Tá. Comida, Churrasco. churrasco. Time, Eita glória. Palmeiras. Ah, viagem. Aí, tem gente que já vai que viaja muito, dá nisso. É. Gente. Vai em muitos lugares, dá nisso. Guarulhos. Deixa eu ver uma boa aqui. Vamos, pessoal, vai Saulinho, solta uma. Você tá pensando ainda? Eu tô... Preciosidade pra você. Família. Família. Versículo bíblico. Falei ele aqui agora. Romanos 8, versículo 29. Todas as coisas cooperam para o bem Aqueles que amam. daqueles que amam a Deus. Perfeito. Pessoal, é isso. Pastor Henrique Rabelo. Esse foi o nosso bate-papo com ele hoje. Que vocês possam ser edificados. De antemão, nós queremos agradecer também a nossa liderança, nosso bispo Samuel Ferreira, bispo Aquila Ferreira, e também nossos pastores local, pastor Samir Saab e pastora Cláudia Saab. Pessoal, isso é um projeto que nasceu no coração dos nossos pastores. E a gente está aqui tocando, batendo esse bate-papo, crescendo, evoluindo, tá aprendendo a fazer. Sim, ainda é o 7º episódio, afinal. 7º episódio, então nós estamos aprendendo. Então aproveitem, desfrutem, compartilhem e comentem. Ative o sininho e vamos pra cima. Até a Até o próxima. próximo. Tchau, tchau. Posso ser obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Valeu.